Bom dia, oitavo ano. Espero que vocês todos estejam bem. Assim, provavelmente vocês estão com raiva pela quantidade de coisas que eu fiz vocês copiarem nessas últimas duas aulas, mas foi por um bom motivo, tá, gente? Eu não me delicio vendo vocês copiando muito, não. Parece até coisa de psicopata. Eu, hein? Ouvi muito reclamações de vocês. Você está fazendo a gente copiar muito. Acredito, é pro bem de vocês, gente. Mas, para a alegria de vocês, né, já que vocês não gostam de copiar, a gente vai retornar com os vídeos e com as atividades no livro. Lembrando que eu só fiz essa pausa, passar as atividades escritas, certo? Esses assuntos, porque o livro não para abordar. E aí, se a gente der continuidade sem vocês saberem o que é, não faz sentido, né? Passa por cima do carreto e vocês nem se perceberam. A gente passou por cima de alguém e vocês nem viram. Né? Então foi melhor dar essa pausa para a gente poder dar um ênfase melhor no assunto. E mesmo vocês copiando muito, vocês agora têm uma noção do processo de formação de palavras, isso vai ser bem importante, tá? Dito isso, a gente vai precisar fazer uma pausa, acho que tão cedo no livro, acho que a gente vai passar pelo menos umas 4, 5 aulas só no... Não, talvez umas 3 por aqui, só no livro. E aí, graças a esse processo, porque o livro pega esses assuntos e vai dividindo em partes, né? Por exemplo, morfemas, ele trata uma parte, aí depois, processo de aglutinação e justaposição, ele trata depois, e assim por diante. Como eu já tratei tudo com vocês, a gente não vai precisar parar, certo? Dito isso, a gente volta exatamente de onde a gente parou no vídeo, certo? Exatamente de onde a gente parou no último vídeo, que foi na página 22. Se vocês não se recordam, tá aí a listinha de vídeos no canal, nossa aula 3 de língua portuguesa, certo? Lembrando que as aulas que eu dou com atividades por escrito, sem o vídeo, eu não contabilizo aqui no YouTube. Então, por exemplo, vocês vão ficar vendo essa aqui como aula 4, sendo que a gente já teve mais aulas e por aí por diante, certo? Dados esses esclarecimentos, eu espero vocês na página 22, como já dito, para o segundo quadrinho, tá? A gente vai passar rapidamente pelo segundo quadrinho, que foi, a gente estudou, só vou ler com vocês, e aí a gente vai dar seguimento, tá? A minha ideia hoje é que a gente chegue pelo menos até a página 25 sem parar, tá bem? Talvez, com muita sorte a gente chegue na página 27, mas enfim, sem colocar o carro na frente dos bois, né? Vamos lá, espero vocês na página 22. Vamos lá para a primeira transição. Bom, turminha, vocês já estão vendo aí na tela de vocês o segundo quadrinho, né? Esse quadrinho azul. Aliás, o quadrinho do segundo quadrinho não. Aí no segundo estão as informações sobre o que são morfemas. Eu vou ler, passar rapidamente, mas lembrando que a gente já estudou isso de uma forma bem mais aprofundada, tanto é que vocês aclamaram o dia todo sobre a quantidade de páginas para copiar, né? As palavras da língua portuguesa são formadas pela união de pequenas partes que carregam em si um significado. Essas partes chamam-se morfemas. A parte invariável, que contém o significado básico da palavra e a partir do qual é possível formar novos vocábulos, chama-se radical. Ou seja, a parte que não muda da palavra. Isso a gente viu, né? Vejam, radical, lembra, aí vira lembrar, lembrança, relembrar. As outras partes são os afixos, prefixos e sufixos. E as desinências, que se acrescentam ao radical para formar novas palavras ao indicar alguma flexão. Prefixos, aí ele dá um pequeno resuminho, né? Elementos que vêm antes do radical, aí o que eu falei com vocês no grupo. Os verbos ter e vir, certo? Quando eles são flexionados para a terceira pessoa do plural, por exemplo, ele, no singular ele tem, ele vem, certo? Sem acento. Quando vai para o plural, a gente chama esse acento de acento modificante, é só para você, diferenciador na verdade, só para você ter ideia que o verbo está se referindo ao plural, o vem e o tem passa a ter esse acento circunflexo, apesar de não mudar a tonalidade, né? Ó, eles têm, ele tem, não muda exatamente nada. É só para você diferenciar. Esse acento é para você conseguir ver pelo verbo que se trata de um sujeito no plural, tá bem? Ah, prefixo, elementos que vêm antes do radical, sufixo, elementos que vêm depois do radical.
Desinentes nominais indicam as flexões de gênero masculino e feminino e número singular ou plural dos nomes. A gente viu também. Desinências verbais indicam as flexões de tempo, modo, pessoa e número nos verbos. A gente viu isso também. Por isso que a gente não vai ter que parar tanto para estudar isso aqui em vídeo, porque ia tomar muito tempo de processamento e tudo mais, de vídeo. E vocês nem, eu garanto que vocês nem iam ter a mesma noção. Agora com tudo copiadinho, pelo menos vocês têm enraizado na cabeça. Aliás, eu espero que esteja enraizado na cabeça de vocês. Então, a gente vai ter que passar por tudo de novo. De qualquer forma, vamos agora a letra A do segundo, certo? Colocar justamente esses conhecimentos em prática. Identifica os morfemas das palavras destacadas no trecho a seguir, extraído do texto palavras. Palavras é aquele texto, para quem não se recorda, tá? Foi aquele, acho que foi o primeiro texto realmente que a gente leu. Não, foi o segundo. O segundo texto do livro, o primeiro foi aquele da Esfinge, de Adriana Falcão, né? Aquele texto que tá na página, começa na página 16, se vocês quiserem dar uma olhadinha, certo? Tá aí o trecho. As células das palavras são as letras. Algumas são mais importantes do que as outras. As consoantes são tanto insolentes. Roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre e fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são mais tímidas. Bom, aí vocês vão ter aí as palavras em destaque, certo? E vocês vão identificar os morfemas, ok? Seja todas essas regrinhas, certo? Vocês vão separar o que é desinência, vocês vão separar o que é radical. Por exemplo, palavra, aí você vai receber palavra é radical, o as é desinência nominal, e assim por diante, certo? Lembrando que vocês vão ter que separar tudo. Todas essas regrinhas, ok? Aí vocês escrevem aí. Letra B. Em quais das palavras destacadas as desinências são nominais e verbais? Aí fica lembrando sempre que a desinência verbal ela indica o tempo, o número. Geralmente é a flexão do verbo, tá? Por exemplo, se eu digo eles roubam, roubo é o radical, porque não muda, certo? E roubam, roubam, esse quer dizer que eles roubam, ou seja, eu estou me indicando a terceira pessoa do plural, ou seja, a flexão verbal, eu estou flexionando o verbo. Então a desinência é verbal, vai estar radical. Então assim, e assim por diante, certo? Vocês vão fazendo para essas palavrinhas aí, que não são muitas. Vamos agora para o processo de formação de palavras, com produção por aglutinação e por justaposição. Isso a gente também viu naquela segunda atividade que eu passei para vocês, que era a parte 2 de formação de palavras, por isso que a gente vai pausar, dar tanto enfoque no vídeo, vai só fazer a atividade, porque eu creio que depois daquela atividade daquele tamanho, vocês já estejam bem craques, digamos assim. Né? Quer dizer, eu tenho até hoje para corrigir, vocês têm até hoje para me enviar e eu tenho bastante para corrigir, mas eu creio que vocês aprenderam sobre o assunto, certo? Relê esse trecho do texto palavras, mais uma vez o mesmo texto de Adriano Falcão, ok, gente? Existem palavras pequenas, microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão, covardia. Existem palavras dia, feijoada, praia, boné, guarda-sol. Existem palavras bonitas, madrugada. Observe a escrita da palavra guarda-sol. Como esta palavra é formada? Separe os elementos que compõem, certo? E aí vocês vão separar, vocês creio que vocês relembrem, né? A gente usou bastante esse exemplo na atividade, guarda-sol pelo processo, e aí vocês conseguem separar os elementos, ok? Cite outras palavras da língua portuguesa que são compostas como a palavra guarda-sol. E aí vocês têm aqueles outros exemplos que a gente usou também, certo? A gente usou vários exemplos na atividade, então vocês têm vários exemplos para trabalhar aí. Agora, leia as informações do quadro. Letra C. Composição é o processo de formação de uma nova palavra pela junção de duas ou mais palavras já existentes. A composição pode ser por justaposição ou aglutinação. A composição por justaposição ocorre quando duas ou mais palavras se unem, sem que ocorra alteração de suas formas originais, separadas ou não por hífen. Pé de galinha, passa-tempo, cachorro-quente, girassol, certo? Não teve aí alteração das palavras originais. A composição por aglutinação, no entanto, né, ela ocorre quando duas ou mais palavras se unem para uma nova palavra, para formar uma nova palavra, ocorrendo alteração na forma original de pelo menos uma delas. Por exemplo, plano alto vira planalto. Embora, em boa hora. E assim vai. Bom,
E aí vamos para o pontinho embaixo, né? Considerando as informações do quadro, qual é o processo de formação da palavra guarda-sol. Vocês já viram isso também, ok? Segundo, releia o trecho extraído, o trecho abaixo, extraído do texto Enigma da Esfinge e o Oráculo de Delfos. Esse é o primeiro texto que a gente viu, tá? Daquele lá da página 16, do início do capítulo. Um desses enigmas muito conhecido era mais ou menos assim. O que é o que é? De manhã de 4 ao meio-dia sobre as duas pernas e pela tarde com três pernas. Isso aí, como eu tinha dito a vocês, né, naquele tempo é o homem. É o homem. O homem. Quer dizer, o homem é a mulher, né? É a vida do ser humano, na verdade. Porque de dia você anda de quatro, né? Porque a gente tem bebê, a gente é um bebê, a gente tem gatinha, ou seja, sobre quatro. De manhã no caso, à tarde, ao meio-dia, seria quando a gente é adulto, né? Jovem. A gente anda duas pernas, bípede. E na tenra idade, né, quando a gente já está na velhice, normal que a gente usa uma muleta, ou seja, três pernas. Por isso que indica aí, no caso, quando a gente é novinho, adulto e velhinho. Né? Bom, destaque esse trecho uma palavra formada por composição. Certo? Aí vocês vão escolher uma formada por composição. Eu creio que só tenha. Eu creio que só tenha uma. Bom, separe os elementos que compõem essa palavra e indique se ocorrem com composição por justaposição ou por aglutinação. Bom, só tem uma palavra aí, tá bem na cara o processo, né? Tá bem explícito. Eu creio que vocês não vão ter dificuldade. Vamos agora para o aplicando conhecimentos. E aí veja como a gente não precisou fazer tantas pausas, porque a gente fez aquelas atividades, né? Bom, vamos para essa leitura, né? Leia o artigo de opinião a seguir. O poder das palavras. Lembrando que esse livro, esse artigo de opinião, tá? Eu creio que possa ser achado nesse site ainda, não testei. Ah, tá aqui, ó, o link de acesso, tá vendo? Lá embaixo, na descrição do texto. Enfim, Sandro Duarte Tavares. O poder das palavras. As palavras têm um poder tremendo. Mais uma vez, esse tem, tá vendo aí? A gente falou bastante no grupo. Eles têm, esse tem acento circunflexo. Quando é o plural, tem um acento circunflexo. Repito com assertividade, as palavras têm um poder tremendo. Há palavras que edificam, outras que destroem. Umas trazem bênção, outras maldição. E é entre estas duas balizas que a comunicação vai mudando a nossa vida. Há palavras que deviam ser escondidas num baú fechado a sete chaves, porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Há uns tempos fui fazer um exame no médico. Após o questionário clínico habitual, a médica prosseguiu. Agora, vou fazer-lhe umas maldades. Nesse instante, o meu corpo sucumbiu. E o desmaio tornou-se iminente. Ave Maria, tá sem nervoso. Ora, a palavra maldade magoou-me mais do que o próprio exame. Teria sido muito sensato ter escondido tal palavra no quarto escuro. Não teria magoado tanto. Mas voltemos às palavras amigas, as que mimam, as que confortam, as que aquecem o coração. Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como está? Experimentem sempre, experimente. Sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Por exemplo, se substituírem a palavra problema por situação, o problema parece tornar-se mais pequeno, não parece? Ou então acrescentar adjetivos robustos quando agradece alguém. Obrigada pela sua preciosa, valiosa ajuda. Se queremos relações pessoais e profissionais mais saudáveis e felizes, usemos e abusemos das palavras positivas na nossa vida. E não nos cansemos de elogiar. Palavras de louvor e honra trazem felicidade, não só a quem as recebe, mas também e sobretudo a quem as oferece. É muito interessante essa reflexão do texto, né? Porque isso é muito verdade. As palavras têm um poder imenso. Inclusive, existem figuras de linguagem, são digamos assim, ferramentas da língua portuguesa que você utiliza para modificar o sentido, certo? Ou entender o sentido de alguém que algo foi emprego. E aí tem diversos, a gente vai estudar isso eventualmente, e são muitas. Então se preparem para uma eventual atividade, daqui a umas 3, 4 aulas, uma atividade maiorzinha. Mas é bem interessante isso, porque tem palavras que você usa para amenizar o sentido das coisas
e dar um tom mais positivo. Isso também é uma figura de linguagem. Nesse caso não, nesse caso ela só disse para substituir. Mas quando você muda o sentido das coisas para um sentido mais positivo, por exemplo, quando você usa, no caso, por exemplo, você suaviza a situação, né? A gente tem uma figura de linguagem chamada eufemismo. Depois eu passo para vocês direitinho o que significa, mas basicamente é quando você quer transpassar uma ideia mais suave do que a original. Em vez de você chegar lá e dizer, ó, fulano bateu, fulano morreu, bateu as botas, ó, já era, escafedeu-se, já era, cancelou o CPF. Em vez de você dizer um negócio desse na cara, você só diz, ó, infelizmente aquela pessoa, ela entregou a alma a Deus, infelizmente não está mais entre nós. Esse tipo de coisa. Em vez de você chegar e dar um chacoalhão na pessoa, você tenta suavizar a situação, tá entendendo? Isso é uma palavra, isso é uma figura de linguagem chamada eufemismo. E existem aí tantas outras, tá? Depois eu passo esse direitinho para vocês, porque é um assunto muito interessante. Na verdade é assunto do nono ano, tá? Eu quando eu estudei isso na finada oitava série, né? Que hoje é o nono ano. Mas depois, se vocês quiserem, eu passo uma listinha reduzida para vocês, porque são muitas, eu creio que sejam pelo menos umas 12, certo? E tem metonímia, eufemismo, tem parábola, tem uma porrada. Enfim, depois eu passo isso com cuidado para vocês. Mas vamos dando sequência, né? Temos aí um pequeno glossário, baliza, marco de divisa fronteira, iminente, que está a ponto de acontecer, imediato, sucumbir, abater-se e desanimar-se. E eu acho que essas palavrinhas aí meio que estavam tão problemáticas, né? Mas letra A, qual é o tema central deste artigo de opinião? Aí você fate um pouquinho, você dá o tema central ao que o texto se refere, ok? Letra B, em sua opinião, ao dizer à paciente que iria fazer umas maldades, a intenção da médica era realmente praticar algum ato de crueldade? Explique. Eu acho que ninguém paga um médico para fazer crueldade de verdade com a gente. Então tá bem na cara a resposta que vocês tinham que dar. Agora não cheguem para mim, pelo amor de Santo Pai. Coloquem no caderno. Não. E só. Coloquem não e não, porque parará, o uso da palavra assim e tal. Geralmente quer dizer isso, ela quis só indicar que ia fazer alguns testes, alguns exames, parará. Sejam só, não. Né? Porque aí tem nem como avaliar. Como é que eu vou avaliar as atividades de vocês se vocês não são. Botam sim e não. Não gosto muito dessas. Eu gosto que vocês escrevam bastante. Tá, isso sou um pouco meio hipócrita da minha parte, né? Eu gosto que vocês escrevam bastante nas respostas, tá? Quando eu tenho que fazer vocês copiarem, eu não gosto, não. Mas às vezes é necessário. Enfim, vamos dar sequência. Ele é o trecho abaixo e observa a frase em destaque. Sabia que pode mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como está? Experimente, sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Por exemplo, se substituírem a palavra problema por situação. O problema parece tornar-se mais pequeno, não parece? Ou então acrescentar adjetivos robustos quando agradecem a alguém. Obrigado pela sua preciosa, valiosa ajuda. Você concorda com a afirmação que essa frase traz? Justifique. Aí é resposta pessoal, tá, gente? Não posso indicar muito não, mas eu creio que vocês vão migrar mais ou menos pelo mesmo trilho, né, digamos assim. Nesse parágrafo, é uma palavra composta por justaposição. Que palavra é essa? Inclusive aí, tá bem na cara também, né? Cadê? É, só tem uma também. Então vai ficar fácil de vocês adivinharem qual é. Adivinharem não, né? Encontrarem qual é. Certo? C. Identifica os morfemas das palavras abaixo retiradas desse trecho. Escolher, pequeno, acrescentar, robusto, obrigado. Certo? Vocês vão retirar, lembrando, morfemas, naquele caso, afixo, prefixo, desinência verbal, desinência nominal, esse tipo de coisa. Certo? Não está muito complicado, não. E aí, é até simples, né? Você não precisa... Seria interessante, tá? Ó, veja, seria interessante vocês dizerem. Escolher, por exemplo, escolhe é o radical. E, desinência verbal. Seria interessante. Mas o trecho, eu não vou ser injusto, né? O que o livro diz é o que está dito. Aí ele está dizendo para você identificar. Então, só de vocês separarem já está considerado certo. Se vocês disserem que é escolher e ir, já está certo, por exemplo. Né? Eu não posso exigir mais do que o próprio livro, né, gente? Mas assim, seria interessante para vocês treinarem
tão craques mesmo nesse assunto de formação de palavras, ok? Letra D. Forme outras palavras a partir da palavra preciosa. Aí é a resposta pessoal, de cunho pessoal. Mas aí eu gostaria que vocês escrevessem pelo menos 3. 3 ou mais, ok? Não está tão difícil não. E letra E. Nas palavras indicadas como resposta à questão anterior, qual parte permaneceu invariável? Ou seja, não se alterou. Em outras palavras, ele está perguntando aí da palavra preciosa, que é o radical. Ou seja, a parte da palavra que não mudou. Certo? Só que ele está perguntando isso implicitamente. Em outras palavras, o radical. Vamos agora dando sequência na trilha da oralidade. Conhecendo o colega pela palavra. Você já parou para pensar em como uma única palavra pode dizer muito sobre uma pessoa? Então, agora você vai conhecer mais sobre o jeito de ser. Não sei, na verdade. Quer dizer, depende, né? Porque a gente pode fazer essa brincadeira lá no grupo da gente depois. Não sei se fica tão interessante fazer isso agora em vídeo, porque vai comer tempo. Né? Isso aqui seria interessante se a gente tivesse na sala de aula. Na sala de aula seria legal. Mas por vídeo, né? Assim, digamos, na situação que a gente está, veja que eu não usei a palavra problema. Na situação que a gente está, é meio que inviável fazer essa atividade. Mas se vocês quiserem, vocês avisam lá no grupo e a gente faz. Tá bem? Eu sou bem flexível quanto a isso. A gente está lá disposto, lá tecnicamente é a nossa sala de aula, né? Se vocês estiverem dispostos, a gente pode fazer essa dinâmicazinha lá, ok? No nosso grupo secundário. E agora a gente dá sequência. Olha que coisa boa, que coisa linda, maravilhosa. A gente vai conseguir terminar o texto. A gente vai dar continuidade ao assunto de gênero textual. Olha que beleza. E a gente vai ler esse texto de Mia Couto. E aí, para surpresa de vocês, Mia Couto é um grande autor. Preste atenção, tá? Eu disse autor, não é autora. É um homem. Apesar de não aparentar, Mia Couto é um homem. Um nome interessante, né? Por exemplo, a autora de Harry Potter é J.K. Rowling. Você pensa que é um homem porque ela só usou as palavras e sobrenome, mas é uma autora, na verdade, né, do livro Harry Potter. De qualquer forma, daremos sequência, né? Texto 3, conto, prática de leitura. O primeiro, você sabe em quantos e quais países a língua portuguesa é oficial? Essa é a resposta pessoal, mas já dentro que são muitos, tá? Muitos, muitos. Portugal foi uma grande conquistadora, gente. Portugal e Espanha, né? Se vocês perguntarem por que a gente... Eu creio que vocês não se perguntaram, mas caso você já tenha se perguntado, aqui na América Latina, tem Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, outros trocentos aí, Venezuela, Cuba, México. Por que ali já falando da América Central, né? América Latina, não deixa de ser América Latina também. O México não deixa de ser América Latina. Enfim, ou deixa? Talvez deixe, talvez deixe. Mas enfim, por que todos os países falam espanhol e só o Brasil fala português? Justamente, quando descobriram esse novo pedaço de terra, certo? Era meio que lei, como as grandes descobridoras, né, do tempo, Portugal e Espanha, eles meio que descobriram ao mesmo tempo, né? Por exemplo, quem achou quem achou os Estados Unidos foi Colombo, né? A América, certo? Mas quem descobriu o Brasil foi Cabral, um português. E aí, o que acontece? Gente? Eles depois descobriram que estavam conectadas às terras, né? Disseram, vamos dividir isso aqui, pô. Não tá certo não, tu achou um negócio aí e tal, vamos fazer o seguinte, vamos dividir? Aí vejam que no primeiro... Ficou chamado até Tratado de Tordesilhas, né? Era uma linha imaginária que dividia as terras entre Portugal e Espanha. Essas terras do Novo Mundo, como assim eram chamadas. Bom, o que acontece? Primeiro eles disseram assim, daqui do cabo... até me esqueci o nome, rapaz. Mas é um cabo na África. Acho que é o Cabo de Santa Cruz. Deixa eu só procurar aqui, rapidinho. Cabo de Santa Cruz. Cabo de Santa Cruz. Não.
Acho que eu não vou achar. Talvez seja a própria cidade do Cabo. Bom, de qualquer forma, disseram a partir de lá, que na época era um marco, porque lá se arrodeava, certo? Passava por pessoas que pegarem a África. Ela é mais ou menos parecida que nem o Brasil, né? Se vocês derem prestar atenção, ela é mais ou menos no mesmo formato, ela é assim. Só que o Brasil é o inverso. Né? Aí eles saíram de Portugal, faziam aquela curvinha, arrodeavam essa cidade e chegavam às Índias, certo? Eles arrodeavam isso tudo, porque o mercado lá das Índias, obviamente, importante, porque você comprava é, especiarias, né? Lembre-se que na época não existia geladeira, então o jeito que você tinha de deixar uma carne durar um pouco mais era salgar ela, colocar algum tempero que precisasse ela durar mais um pouquinho, esse tipo de coisa. Fora que a gente tinha outros, né? Canela, cravo, essas coisas que eram raríssimas aqui. Tanto é que o nome da gente aqui a gente usa como cravo, cravo da Índia, etc. Né? Bom, enfim. Disseram, primeira vez que disseram, isso aqui já é mais aula de história do que português, mas tem muito a ver com a nossa descoberta. Dessa cidade até tantos quilômetros, vai ser de lá para cá é Portugal. De lá para lá é Espanha. Aí Portugal fez, é o quê? Aqui, ó. Quero não. Portugal é esperto, né? Por quê? Eles sabiam que essa metragem exata passava no meio do mar. E do mar para cá não tinha nada. Eles sabiam que Cabral tinha dado muito mais. Então o que foi que fizeram? Aí fizeram um novo. Aí fizeram o novo tratado. Assim, então vamos fazer o seguinte: de tantos quilômetros para cá de Portugal, de lá para lá já é da Espanha. Aí Portugal fez, ok. Esse novo traçado, ele meio que já passava ali um pouquinho antes da Amazônia começar, gente. Então já pegava uma parte boa, né? Pegava o Brasil inteiro, assim, pá, bem dizer, né? E aí, beleza. Por isso que Portugal pegou essa partinha do Brasil. Mas aí não pense que só a gente foi colonizado por Portugal, não. Teve aí boas cidades da África, Ilha da Madeira, etc. A própria Angola fala português, esse tipo de coisa, tá? As grandes descobridoras do mundo, no caso, elas influenciaram bastante e tudo mais. Inclusive, nos livros de Portugal, eles não abordam tanto assim, eles olham para cá como teve o descobrimento do Brasil e tudo mais, foi interessante. Eles estudam a viagem e tal, mas em questões de história, realmente eles estudam mais a, a colonização dos países africanos do que o da gente. Eles não abordam, por exemplo, que a gente escravizou os índios, que roubaram o ouro da gente, esse tipo de coisa. Eles dão uma amenizada. Aí vocês perguntam, a história é muito assim, sabe? Da parte de quem conta, certo? Por isso que é muito variante no tempo. Eu conto minha versão, tu conta a tua versão, e assim vai. E a gente não, veja que a gente estuda a colonização, partes colonizadas, obviamente, e a gente vê que o índio foi escravizado, que as terras eram dos indígenas, e assim por diante, tá ok? Enfim, acho que a gente acabou se estendendo. Né? Vamos só dando sequência, e aí a gente pode continuar, beleza? Você já leu os textos de língua portuguesa escritos por autores de outro país? A gente leu um, não lembro se foi nessa sala, mas a gente leu de um português. Enfim, não vale muito a pena procurar agora não. E isso é a resposta pessoal, tá? O terceiro, você acha que teria dificuldade para ler um texto em português escrito por um autor que não é brasileiro? A resposta pessoal também. E já adianto para vocês que a língua portuguesa ela tem uma, digamos assim, em Portugal eles usam palavras que a gente provavelmente não usaria. Inclusive eu tenho um relato de um professor que veio ensinar aqui em Pernambuco, e aí ele falou para a menina, né? O que estás a fazer, rapariga? A menina ficou pistola. Foi lá na diretoria, olha, ele me chamou disso aqui, olha, eu não quero esse professor mais. E aí, depois essa menina vai descobrir que rapariga, no sentido de Portugal da coisa, a palavra, significa moça. Então seria o equivalente ao moço, o que você está fazendo aí? Então, pode ser que, eu já disse para vocês que há esses nuances de palavras, certo? De uso de palavras entre português de um canto, português de outro, e assim vai. Inclusive, o português brasileiro, ele mudou muito, muito, muito. Talvez por essa distância de Portugal. Os outros portugueses de Angola, de Ilha da Madeira, são muito parecidos com o português de Portugal. Aquele português meio arestado, sabe? É muito parecido. Enquanto que o da gente não. O da gente quase virou realmente até entendível
porque muitos países pensam que a gente fala brasileiro, porque é muito diferente. A gente fala quase um meio termo entre o português Portugal e o espanhol. Né? Enfim, por aí vai. Mas vamos lá. O texto que você vai ler a seguir é de autoria de Mia Couto, premiado, escritor de Moçambique, e Moçambique também. País do continente africano, onde a língua portuguesa é idioma oficial. O momento descrito no conto refere-se à época logo após a longa guerra civil em Moçambique, 1977 a 1992, quando cerca de 1 milhão de pessoas morreram em combates. Nesse período, o povo moçambicano superava as consequências de um violento conflito, ao mesmo tempo em que convivia com forte estiagem e uma grande crise de fome, obrigando 5 milhões de civis a se deslocarem dos campos e do território. Aliás, obrigando 5 milhões de civis a se deslocarem dos campos e do território. A guerra na qual o país ficou mergulhado 16 anos, assim como qualquer outro, deixou sequelas com as quais a população ainda tem de conviver. Inúmeros minas terrestres que mutilam pessoas até hoje. Mesmo o conflito tendo chegado ao fim em 1992, em 2013 ressurgiu em Moçambique outro conflito armado e um novo acordo de paz ainda não foi concluído. Bom, a gente vai ler esse texto, certo? Mas as atividades ficam para casa. Aliás, deixa eu ver se a gente faz essa atividade. Não. São grandes, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou ler com vocês, certo? E as atividades a gente faz no próximo vídeo. Fica melhor? Porque a gente já fez já trabalhou umas atividades, a gente fez bastante coisa. A gente fica um negócio nem tão extenso para vocês, nem tão extenso para processar. E assim todo mundo fica feliz, né? Eu acho que só de eu não fazer vocês copiarem mais que vocês estão dando graças a Deus. Eu me senti quase um monstro pela quantidade de choro que veio no grupo, no privado e etc. Enfim. E é porque eu só faço vocês copiarem as atividades de gramática, né, gente? Veja aí. Tá vendo? E vocês me passar como o vilão da história. Enfim. Vamos lá. Vamos dar sequência. Lendo esse texto. Chuva, a abençonhada. É uma brincadeirinha de palavras aí, tá? Com bem sonhada e abençoada. Estou sentado junto da janela olhando a chuva que cai há 3 dias. Que saudade me fazia o molhado tintinar do chuvisco. Há quantos anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra e em espelho se via morrer. A gente se indagava. Veja que a gente se indaguava. Né? Aí é um antigo, a gente não usa mais assim, né? A gente se indagava, a gente se perguntava. Mas para a época estava certo, né? Enfim. Teve o novo, se não me engano, o novo. Isso mudou com um novo acordo, né? De língua portuguesa. Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? Agora a chuva cai, cantarosa, abençoada. O chão, esse indigente indígena, vai ganhando variedade de belezas. Estou espreitando a rua como se estivesse à janela do meu inteiro país. Enquanto, lá fora, se repletam os charcos, a velha Tristereza vai arrumando o quarto. Para a tia Tristereza, a chuva não é assunto de clima, mas recados dos espíritos. E a velha se atribui amplos sorrisos. Desta vez é que eu enverguei o fato que ela tanto me insiste. Indumentária tão exibível e eu envergando as mangas e gangas. Tristereza sacode em sua cabeça a minha teimosia. Haverá razoável argumento para eu me apresentar assim, tão descortinado, sem me sujeitar às devidas aparências? Ela não entende. Enquanto alisa os lençóis, vai puxando outros assuntos. A idosa senhora não tem dúvida. A chuva está a acontecer devido das rezas, cerimônias, vê cerimônias escritas diferente do que a gente escreve, tá vendo? Oferecidas aos antepassados. Em todo Moçambique a guerra está a parar. Sim, agora já as chuvas podem recomeçar. Todos estes anos, os deuses nos castigaram com a seca. Os mortos, mesmo os mais veteranos, já se ressequiam lá nas profundezas. Tristereza vai escovando o casaco que eu nunca hei de usar, e profere suas certezas. Nossa terra estava cheia de sangue. Hoje está a ser limpa. Hoje está a ser limpa. Veja que a gente usaria está a ser limpa. Eles não, eles usam está a ser limpa. Faz conta
essa roupa que lavei. Mas nem agora, desculpe o favor, nem agora o senhor dá vez a este seu fato. Mas, tia Tristeza, não será esta chover demais? Demais? Não, a chuva não esqueceu os modos de tombar, diz a velha. Me explica a água sobre quantos grãos tem a areia. Para cada grão, ela faz uma gota, tal igual a mãe que tricota o agasalho de um ausente filho. Para Tristeza, a natureza tem seus serviços, decorridos em simples modos como os dela. As chuvadas foram no justo tempo encomendadas. Os deslocados regressam a seus lugares Os deslocados que regressam a seus lugares já encontrarão o chão molhado, conforme o gosto das sementes. A paz tem outros governos que não passam pela vontade dos políticos. Mas dentro de mim persiste uma desconfiança. Esta chuva, minha tia, não será prolongadamente demasiada? Não será que a calamidade do estio se seguirá à punição das cheias? Tristeza olha a encharcada paisagem e mostra outros entendimentos meteorológicos que minha sabedoria não pode tocar. Um pano sempre se reconhece pelo avesso, ela costuma me dizer. Deus fez os brancos e os pretos para, nas costas de uns e outros, poder decifrar o homem. E apontando as nuvens gordas me confessa, lá em cima, Senhor, há peixes e caranguejos. Sim, bichos que sempre acompanham a água. E adianta, tais bichezas sempre caem durante as tempestades. Não acredita, Senhor? Mesmo minha casa já caíram. Sim, finge acreditar. E quais tipos de peixes? Negativo. Tais peixes não podem receber nenhum nome. Seriam precisas sagradas palavras e essas não cabem em nossas humanas vozes. De novo, ela longeia seus olhos pela janela. Lá fora continua chovendo. O céu devolve o mar que nele se havia alojado em lentas migrações de azul. Mas parece que, desta feita, o céu entende invadir a inteira terra, juntar os rios, ombro a ombro. E volta a interrogar. Não serão demasiadas águas tombando em maligna bondade? A voz de Teresa se repete em monotonia de chuva, e ela vai murmurindo. O Senhor desculpe a minha boca, mas parece um bicho à procura da floresta. E acrescenta, a chuva está a limpar a areia. Os falecidos vão ficar satisfeitos. Agora, era bom respeito o senhor usar este fato, para condizer com a festa de Moçambique. Teresa ainda me olha, em dúvida. Depois, resignado, pendura o casaco. A roupa parece suspirar. Minha teimosia ficou suspensa num cabide. Espreita a rua, riscos molhados, de tristeza, vão descendo pelos vidros. Por que motivo eu tanto procuro a evasão? E por que razão a velha tia se aceita interior? Toda ela vestida de casa. Talvez por pertencer mais ao mundo, Tristeza não sinta como eu a atração de sair. Ela acredita que acabou o tempo de sofrer. Nossa terra se está lavando do passado. Eu tenho dúvidas, preciso olhar a rua. A janela não é de onde a casa sonhar ser mundo? Não é onde a casa sonha ser mundo? A velha acabou o serviço. Se despede enquanto vai fechando as portas, com lentos vagares. Enquanto numa tristeza na sua alma, e eu sou o culpado. Entrou uma tristeza na sua alma, e eu sou o culpado. Reparo como as plantas despontam lá fora. O verde fala a língua de todas as cores. A tia já dobrou as despedidas e está a sair quando eu a chamo. Tristeza, tira o meu casaco. Ela se ilumina de espanto. Enquanto desce o cabide, a chuva vai parando. Apenas uns restantes pingos vão tombando sobre o meu casaco. Tristeza me pede. Não sacuda essa aguinha da sorte. E de braço dado, saímos os dois pisando charcos, em descuido de meninos que sabem do mundo a alegria do infinito brinquedo. Couto Mir. Interessante essa leitura. É interessante você ver essas leituras de países que estão em guerra, sabe? Que você vê como são retratados e, porventura, né? Você nota que esse cara que viveu, Miyakoto no caso, que viveu essa guerra, ele tinha um tom mais jovial na época. Ou seja, o jovem, quando ele nasce, tem até uma máxima que diz assim: tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos, e homens fracos fazem tempos difíceis. E assim se reinicia, tá? Tem essa frase. Mas, porém, quando os jovens já nascem em tempos de guerra, crianças que já têm sua terra, sua formação em tempos de guerra, elas meio que se sentem
desesperançosos, e não é para menos, né? Você só vê tristeza, tiro e etc. Muito diferente de pessoas em tempos de paz, certo? Bom, de qualquer forma, você vê, por exemplo, que a tia Triste Teresa, ela já é uma senhora na época. Então, assim, apesar de já ter ela está vivenciando aquele momento difícil, ela já viveu muito mais. É por isso que os nossos avós, os nossos pais, eles são muito mais resilientes do que nós. Às vezes a gente está lá choramingando por uma coisa, eu digo isso até por minha culpa mesmo, assim, me utilizando como exemplo. Às vezes eu tô meu pai do céu, eu não fiz isso, meu socorro. Aí leva um sacudo de mãe, de pai, tá ficando doido, é menino, tu vai morrer. Eu, hein? Se tu morrer não vai dar em nada o teu esforço. E assim vai, sabe? Nisso aí eles são bem mais resilientes. Isso é coisa que a gente tem que aprender com as gerações. De qualquer forma, tá aí o glossário, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês poderão notar muitas diferenças, na verdade, entre falar, certo? Vocês notam aí o uso da língua. Por exemplo, a gente geralmente, se a gente quer usar está a ser, como português de Portugal diria, está a ser tal coisa, está a fazer tal coisa, a gente não. A gente só remove isso, ou então diz, a chuva limpará a terra. A gente não usa esse está a fazer. No caso, eles omitem a preposição a, né? Não, eles não usam. O está, eles ligam direto, né? Está a fazer, está a limpar, está alguma coisa. A gente geralmente usa a preposição quando quer dar esse sentido. De qualquer forma, eu garanto que vocês puderam notar algumas diferenças entre a língua portuguesa, entre textos de autores brasileiros, digamos assim, certo? E textos, no caso, desse autor de Moçambique. De qualquer forma, vamos agora para a última transição. Está aí bem interessante, inclusive, um último quadrinho. Quem quiser ler, eu não vou colocar aí no vídeo não, mas quem quiser ler está aí. Um quadrinho sobre ele. E tá aí as atividades que a gente não vai abordar agora não. Vamos deixar ela para fazer em vídeo mesmo na próxima, na próxima aula, ok? Vamos agora para a última transição para a gente fazer a conclusão, ok? Bom, pessoal, agora já estamos vendo a telinha maior. Como vocês puderam ver, a gente hoje estudou, fazendo um pequeno resumo. A gente aplicou os conhecimentos compreendidos nas atividades de morfemas, no caso de formação de palavras, e aí a gente tem formação de palavras 1, com a utilização de morfemas, desinências e etc. E aí a gente tem também o processo de formação de palavras, onde a gente viu composição e derivação, certo? E aí, obviamente, tem todos aqueles outros semicasos, né? Justaposição, aglutinação, derivação, prefixação, sufixação, esse tipo de coisa. De qualquer forma, nesse aqui a gente pode abordar, aplicar um pouco dos conhecimentos. A gente também começou agora, a gente teve um outro gênero textual, mais uma vez o texto conto. Lembrando que esse já é o nosso terceiro tipo textual, certo? O primeiro foi um verbete, o gênero textual que a gente abordou foi o verbete, o segundo que a gente abordou foi crônica, o terceiro agora conto, certo? Lembrando, mais uma vez, que nem sempre o gênero textual caracterizante significa ser o único, digamos que não significa ser a única característica do texto. Por exemplo, um poema pode ter algumas características de verbete, algumas características de crônica e vice-versa. O que a gente julga ser, na verdade, o gênero textual é o todo, certo? A gente julga como um todo, a gente olha e o que dá mais a aparecer a gente diz que é, e a gente pode classificar dada a maioria das características. Mas um texto, nesse caso o conto, pode aparecer outras divergências, né? Por exemplo, ele pode apresentar algumas características de crônica, algumas características de verbete e assim por diante, ok? Não sendo esses os únicos também. Bom, de qualquer forma, essa foi a linha de português de hoje. Eu espero que vocês estudem bastante. É, Aproveitem a leitura, porque é um texto interessante. Vejam aí que, inclusive, eu tive alguns problemas para ler, porque essa barreira linguística, digamos assim, ela ocorre em outros idiomas, mas também ocorre em idiomas o mesmo idioma falado por diferentes pessoas. Certo? Mas assim, eu espero que vocês aproveitem a leitura para poder, como é que eu digo, realmente aproveitar a leitura para poder melhorar o entendimento de vocês, né, sobre a reflexão que o texto apresenta. De qualquer forma, a gente fica por aqui, certo? Essa foi a aula 4 que vai para o YouTube, em português.
Espero que vocês façam as atividades bonitinhas e eu estarei lá no nosso grupo secundário para tirar quaisquer dúvidas de vocês, tá? Um grande abraço e obrigado por terem vindo assistir. Tchau, tchau e até a próxima.